Nesse encontro, bom, pessoal, nesse encontro de hoje eu quero apresentar para vocês como eu tenho conseguido crescer o meu número de colaboradores com um custo de folha salarial baixo e também me tornar uma empresa onde eu estou o tempo inteiro gerando talentos dentro da minha empresa e também, de uma certa forma, fomentando o crescimento das pessoas e ajudando a economia do país, né? Eu quero só explicar para vocês como essa visão acabou nascendo. Eu tinha 14 anos de idade quando do dia para a noite me tornei o homem da casa. Tinha eu, minha mãe e duas crianças. Então eu tinha que trabalhar para poder ajudar dentro de casa. E eu cheguei, peguei uma moto, fui lá no Guarda-Mirim, que era um lugar que fazia ali o remanejamento dos jovens para o mercado de trabalho. Cheguei lá e falei: olha, a situação é essa. Eu estou com a minha mãe, eu tenho duas crianças pequenas, eu preciso trabalhar, não tenho o que fazer. E aí, uma assistente social, que jamais vou esquecer dela, pegou e falou assim: vem pra cá amanhã. Ela só falou isso, ela não falou nada, tipo, vem pra cá amanhã cedo. 8 horas você pode estar aqui? Eu falei: posso. Então, 8 horas eu fui pra lá. E ela me colocou para trabalhar logo uma semana depois. Graças a Deus, eu acabei trabalhando no Corpo de Bombeiros. Eu fiquei no Corpo de Bombeiros dos meus 14 até meus 18 anos. E eu não tive um pai presente, nem uma mãe presente, infelizmente, na minha vida, mas ali eu tive a responsabilidade de cuidar de 4 quartéis de bombeiro de todo o oeste do Paraná e também de mais de, sei lá, acho que mais ou menos uns 300 bombeiros naquela época. E com os anos acabei tomando a responsabilidade de todo aquele setor sozinho, onde todos os responsáveis acabavam indo fazer viagens de treinamento e tudo mais, e eu que ficava responsável por toda aquela bagaça com 15 anos, meu, era muito jovem. Então, dessa história toda, acabou gerando um sentimento em mim que, cara, quando eu tiver uma empresa, eu vou também pegar jovens para trabalhar. Eu também vou olhar para essa galera, porque assim, essa galera, eu posso ter tirado o cara da droga, eu posso ter tirado o cara, tipo assim, de às vezes ir para um lado da prostituição, eu posso ter tirado a pessoa de tantas coisas que vocês nem imaginam. Então, a gente aqui lida com pessoas, né? A gente tem uma escola de confeitaria onde a gente tem mais de 38 mil alunas e a gente tem mais de 2.000 interações de vendas todo mês e a gente funciona muito bem, graças a Deus. E tudo isso é muito possível com mais de 9 estagiários. A gente tem uma agência hoje que a gente tem 2 pessoas que são CLT e o resto, toda a galera, é tudo estagiário. E o que eu quero passar para vocês é como vocês podem contratar esses estagiários. Eu também, no final, né, durante aqui essa apresentação, eu também quero dizer para vocês onde vocês vão encontrar esses estagiários e como vocês vão contratá-los e como vocês vão treiná-los também. Uma dor de vocês, na grande maioria das vezes, é, pô, Ariel, preciso, cara, contratar um copywriter, eu preciso contratar um videomaker, eu preciso contratar um designer, eu preciso contratar, e aí vai chegar um cara que já é um cara que está pleno, um cara que está sênior, e esse cara vai ter um custo alto para você manter esse cara dentro da sua empresa. Acaba que nós, que somos pequenos empresários ainda, que temos pequena tração, a gente está começando lá da nossa casa, a gente não consegue, né, de uma certa forma, fazer com que nós aportar, crescer, fazer essa tração, porque a gente tem um caixa limitado, na grande maioria das vezes. Por mais que no ano de 2020 eu me tornei milionário, tipo assim, eu tinha saldo disponível para saque de mais de 90 mil todos os meses, ainda assim, a gente tem que estar preparado para as volatilidades do mercado, oportunidades que possam a surgir, e a gente não pode ter um custo alto. Então, hoje eu consigo com toda essa organização e todos os meus custos fixos de salas e cuidado com os funcionários, eu estou contando com eu e com a Heloísa. Eu tenho um custo fixo de 26 mil reais, cara. Você tá entendendo? Então, assim, 26 mil reais para ter 10 colaboradores trabalhando e duas pessoas que são donos da empresa. Meu salário é 5 mil, o salário da Heloísa é 5 mil. Eu tô falando de uma folha de menos de 14 mil, contando com os aluguéis. Então, é possível para você e de uma forma muito simples você pode contratar essas pessoas e fazer com que elas cresçam na sua empresa. E aí você vai esbarrar na primeira objeção. Ariel, eu preciso de uma pessoa que faça um bom trabalho, que ela seja um trabalho bonito e tudo mais. Pois é, aí o problema começa onde? Na contratação. Vocês não têm ideia. Eu tenho hoje uma vaga aberta de atendimento. Sabe quantos currículos que eu recebi nessas últimas 2 semanas? Certeza, tá? 220, mais ou menos, certeza. Hoje eu não sei quantos mais recebi. Então a gente tem
uma infinidade de profissionais dentro do mercado que querem trabalhar em oportunidade. A gente não pode esquecer que o Brasil vive um momento ímpar aí na questão da economia, então temos 14 milhões de brasileiros desempregados. E, cara, grande parte desses jovens podem ser contratados dentro do regime de estagiários dentro da empresa, tem um custo baixo na questão de impostos e todos os outros complementos, e você pode colocar essa pessoa para trabalhar e você vai colocar R$ 1.000 dentro da renda familiar dessa pessoa por mês. E R$ 1.000 para a gente que está contratando, a gente sabe qual que é o valor. Para aquela pessoa que está recebendo R$ 1.000 que ela estava em casa, sem nada, e trazendo, às vezes, a comida para dentro da casa dela, é muita coisa, gente. A gente acaba faturando alto, a gente, às vezes, perde a sensibilidade de quanto custa R$ 1.000 para as pessoas que não têm oportunidade. Mas R$ 1.000 é muito dinheiro para muita gente, tá? Então, eu quero voltar na questão da contratação para dizer para vocês o ponto onde está. O que acontece? Hoje a gente tem a lei dos estagiários, a gente pode contratar uma pessoa que trabalhe 30 horas semanais, basicamente. Você tem várias organizações de horário, você tem muita liberdade para você fazer o horário que você quiser com essa pessoa, tá? Hoje, aqui na agência, a gente tem 2 regimes, vamos dizer assim. Eu dividi a empresa em criativo e comercial. O comercial, eu fiz o seguinte: todo mundo que é comercial tem que trabalhar de sábado. Por quê? Se não trabalhar de sábado, segunda-feira, cheio de pessoas para atender. Então, o pessoal que é comercial vai continuar trabalhando no sábado. Então, o horário de trabalho deles é das 9 da manhã ao meio-dia, um intervalo de 1 hora, daí da 1 da tarde até as 15h30. São 5 horas e meia, 6 horas ali de trabalho. No sábado, elas trabalham, então, das 9 até meio-dia. Beleza, fechado. E o pessoal de criativo ali, ó, bom, quem é criativo, quem trabalha fazendo imagens, vídeos, social media e tudo mais, não tem necessidade do cara trabalhar de sábado. Zero necessidade. O cara consegue resolver todas as atividades dele de segunda a sexta-feira. E aí a pessoa vai ser contratada de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia, das 1 até as 16 horas. Então vocês vão contratar elas e elas vão poder trabalhar esse tempo todo para vocês aí. Existe a possibilidade de você colocar essas pessoas para trabalhar dentro da sua empresa, como aqui na agência, a gente coloca as pessoas para trabalhar aqui presencialmente, e temos pessoas também que trabalham de casa. Esses mesmos estagiários, não tem problema, você pode deixar o cara trabalhando de casa, desde que você seja organizado para tal, né? Então, assim, eu estou dizendo para vocês o horário, só para vocês terem a noção que, cara, o cara vai trabalhar para você praticamente como se ele fosse um contratado CLT, o cara vai ter uma rotina de trabalho ali, o cara vai conseguir entregar todas as atividades, e ele vai ter, né, o mesmo custo ali. Cidades e cidades têm valores diferentes, tá? Então, por exemplo, Sorocaba, o que é o correto geralmente aqui? Ensino superior. Você vai pagar R$ 900 mais R$ 100 de auxílio transporte. Se o cara for ensino médio, ensino técnico, R$ 600 mais auxílio transporte. Chega a dar 780, R$ 800. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de todo mundo ganhar a mesma coisa. Então, mesmo se o cara é ensino médio, ensino técnico, eu pago a mesma coisa porque, tipo, sei lá, eu acho nada a ver isso aí. Eu particularmente, penso assim, se eu tô tendo uma redução de custos de CLT, de, às vezes, contador, aquela chatice toda, pô, não custa nada dar os R$ 1.000 para uma outra pessoa, cara. É só R$ 1.000. Dá os R$ 1.000 e vai ser feliz. Então, eu estou dizendo para vocês dessa tecnicalidade para a gente entrar na parte de contratação. Na parte de contratação, é importante que na sua empresa você tenha um começo, meio e fim na sua contratação. Você não pode olhar simplesmente, gostei de você, vou te contratar. Sabe por quê, meus amores? Essa é a minha opinião, lembre-se do Gestalt, estou falando da minha experiência, né? Olha, todo mundo é ótimo em mentir, cara. Poxa, a pessoa nasce com o dom da mentira, gato. Você não tem ideia de quantas pessoas estavam com o pé dentro da empresa, em dezenas de entrevistas que eu fiz. O cara estava dentro. E o cara vai fazer um teste que ele tem que ler 4 linhas e o cara escreve uma bobagem lá e o cara sai fora da vaga. A pessoa tinha um currículo legal, a pessoa falava super bem, mas na hora de fazer a interpretação de texto, a pessoa não sabia fazer a interpretação de texto, cara. E aí tu vai colocar uma pessoa dentro da sua empresa, que é uma empresa digital, onde você manda mensagem pro cara no WhatsApp, onde você coloca a mensagem para a pessoa aqui no. Como chama esse negócio aqui? Esqueci o nome. Discord. Aí você coloca uma atividade pro cara no Trello e o cara não sabe fazer uma interpretação de texto, tu vai correr esse cara dentro da sua empresa? Tu vai virar babado do cara. Entendeu? Não tem como. Então, é importante que, nessa questão de contratação, não importa se o cara é CLT, se o cara é estagiário, o que o cara for, você tem que ter um processo de contratação mais sério. Você contrata muito devagar, demite extremamente rápido. Teve gente que eu demiti no primeiro dia da empresa, entendeu? Mas você tem que contratar devagar. O que eu estou dizendo com isso? Cara, faz uma análise curricular, dá uma olhada. Não estou falando para você ligar para o antigo patrão dele. Nem deve ser o número de verdade do antigo patrão. Eu duvido que alguém coloque de verdade. Eu duvido mesmo. Acho que as pessoas colocam lá de mentira qualquer um só para colocar.
Então, assim, cara, analisa o currículo do cara para ver se não tem um erro de português, se a pessoa colocou ali as informações relevantes ao trabalho. Ah, o cara é o primeiro emprego. Ótimo que é o primeiro emprego. Já peguei pessoas aqui de primeiro emprego que são pessoas extremamente dedicadas, que compactuam com a cultura da empresa. Então, por exemplo, né, você vai fazer essa análise do currículo do cara, tu vai fazer um tete-a-tete, tu vai fazer uma entrevista via Zoom, não manda a pessoa na tua empresa, gente, a gente tem Zoom agora, tem Covid também, né, não manda a pessoa na empresa, faz um Zoom, pô, olha pro cara aqui no Zoom, conversa com ele de boa, aqui no Zoom dá pra você ver as mãos da pessoa, dá pra você ver entonação, dá pra você fazer toda a sua análise, tá, não tem... Agora, pensa no seguinte, agora pensa numa pessoa do outro lado. Você vai vir para uma entrevista de emprego que você não sabe se vai ser contratado. Você vai investir no busão lá para você ir, você vai fazer um negócio. Cara, pensa na pessoa, entendeu? Poxa, que legal que seria que a primeira impressão da pessoa fosse isso. Pô, o cara tá se preocupando comigo que eu vou fazer um negócio da minha casa, do meu escritório, onde eu vou estar mais confortável para dar as respostas que ele precisa. Então, faz uma entrevista via Zoom. Posterior a isso... Oi? Envelope de R$10. Ah, é. Ou se você vai fazer a pessoa ir até a sua empresa, pô, pega um envelope, coloca R$10 e dá para a pessoa um envelope com R$10. Para a pessoa poder pagar o transporte, pelo menos que ela foi ali. Não custa nada você dar R$10 para a pessoa também, né? Vamos se colocar no lugar da pessoazinha, que é importante. Tá? Aí você faz via Zoom, beleza? Tu resolve ali, tu vai fazer as perguntas. No meu caso, a gente tem algumas perguntas que tem tudo a ver com a profissão da pessoa. Você se importa verdadeiramente com as pessoas? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa para ajudar o próximo? Me fala aí, cara, você tem habilidade em resolver problemas? Por exemplo, se tem um problema, você vai, resolve. Você vai, chama alguém para resolver, ou você vai e não resolve. Qual que é a tua postura nesse caso? Ah, beleza. Cara, na verdade não importa nada. Agora, outra coisa que é importante, por exemplo, você é organizado? Se considera uma pessoa organizada? De 0 a 10, quanto você é organizado? Quem é organizado sempre vai falar 10. Quem não é organizado vai falar 8, vai falar 7. Quem é organizado de verdade vai falar 10. Se você precisa de um cargo, por exemplo, o cara é social media. O cara, por exemplo, ele é videomaker. O cara precisa ser organizado. Se o cara não for organizado, o cara vai demorar para fazer um vídeo, o cara vai demorar 10 dias. Então, essas pessoas você tem que analisar muito bem antes de você colocar na empresa. Esses pontos. Depois que você terminou essa entrevista, pô, gostei de você, cara, eu vou te mandar mais um teste. E você vai fazer um teste com essa pessoa. Se for um caso do videomaker, você vai mandar um vídeo para a pessoa fazer, um nugget lá. Se for um caso de uma imagem, tu pede para fazer uma página, tu pede para fazer uma imagem ali, um post nos stories, enfim, no feed. Se for uma pessoa de redação, cara, pede para ela fazer uma dissertação para você. Se for um copywriter, fala para ele escrever um texto para você. Entende? E se for uma pessoa que é de atendimento, fala assim, ó, qual que é a objeção de atendimento? Ó, eu não tenho dinheiro para comprar. Vê o que a pessoa vai responder. São coisas simples que você faz dentro de um processo para você saber colocar pessoas dentro da empresa correto. Porque, gente, não adianta você pegar um porco, colocar uma faca no pescoço dele e falar assim, mia, mia. O porco não vai miar. Então tem gente que ela tem aquela postura, ela é aquela postura. Tem gente, você vai colocar a pessoa na sua empresa, se a pessoa é daquele jeito, não vai mudar de jeito nenhum. A pessoa veio daquele jeito, ela vai continuar sendo daquele jeito. Então presta muita atenção antes de você colocar o cara para dentro da sua empresa. Esse é um ponto. Sabe por quê? Porque existe um mar aí de estagiários, pessoas assim disponíveis de uns tanto para vocês contratarem. Então contratem com paciência, com tranquilidade, tá? Porque vai aparecer isso tanto aí na sua frente. Ariel, só te interromper aqui para fazer uma pergunta. Por favor. O seu time, ele é home office ou você tem escritório local e a galera toda vai para o escritório? Cara, o meu time, ele todo trabalha no escritório. Porém, eu não dou a mínima se ele vai lá. Você entende o negócio? Por exemplo, assim, eu preciso que minha equipe esteja 3 meses trabalhando dentro da empresa. Isso é importante. Os primeiros 3 meses. Por quê? Ela precisa entender a cultura, ela precisa entender que o Ariel não mente, que o Ariel se preocupa, que o Ariel quer saber que você tomou um café de manhã cedo, que você está bem em casa, que está tudo bem na sua família. Ela precisa entender como a empresa funciona e a cultura da empresa. Adivinha o que aconteceu? Eu vou trazer um assunto para vocês. Eu não sei muito bem o modelo que foi desenhado aqui, eu tô só falando, tá, gente? Mas eu vou aproveitar essa deixa. Chegou uma menina para mim, ela é meu troféu, cara. Ela é meu troféu. Essa menina não sabia nada de Facebook Ads e hoje ela cuida das minhas campanhas todas sozinha. E eu gerencio 6 dígitos de investimento por mês. Então a menina foi do 0 a 100 muito rápido, né? E, cara, é meu troféu de processo, assim. A menina é muito inteligente. Chegou para mim,
Segunda-feira, Ariel, não posso mais trabalhar. Eu falei, como assim? O que aconteceu? Eu não tenho ninguém para deixar minha filha. Não consigo deixar minha filha com ninguém. Eu preciso e tal. Eu falei assim, calma, vamos conversar. Você consegue trabalhar em home office? Consigo. Pronto. Ela tá já faz mais de mês que ela está trabalhando em home office. Eu acordei com ela aqui pelo menos uma vez, a cada 2 semanas ela venha presencialmente na empresa, para que nós não esquecermos dessa questão do ambiente, nós temos uma pessoa próxima da gente, mas ela está disponível. Hoje a Mir chegou para mim, que é meu suporte, falou, Ariel, aconteceu um imprevisto com um familiar, ela é a família dela toda no Nordeste, aconteceu um imprevisto familiar, e eu preciso ficar no Nordeste pelo menos uns 20 dias. Eu falei, você consegue trabalhar de casa? Consigo. Pode levar o computador, vai com Deus. Pode trabalhar. Então, ela vai trabalhar no final do ano de dezembro até janeiro, mais ou menos 20 dias, sem preocupação nenhuma de lá. E, cara, para ela sabe que quando ela pisar o pé de novo na empresa, ela sabe que ela não vai ser demitida, porque simplesmente aconteceu um problema na vida dela, que ela, ser humano, teve, e ela vai poder continuar com o trabalho dela, vai ter a estabilidade dela, enfim, tudo mais. É uma pessoa incrível também. Então, é sempre uma via de mão dupla. Acontece, às vezes, uma coisa que, por exemplo, poxa, eu tenho uma regra no home office que é o seguinte, de manhã você tem que se apresentar para mim, bom dia, Ariel, estou iniciando os trabalhos, fechou, vai com Deus. No final do dia, você tem que me passar uma informação do que você fez. Não quero nem saber. Ariel, não fiz nada hoje. Tá bom, obrigado. Não importa se ela fez alguma coisa ou não. Na verdade, eu só quero que você me dê tchau. Tchau, Ariel, ótimo dia, obrigado. Entende? Porque eu acompanho tudo pelo Trello, então tá tudo sendo feito, sabe? A gente tem a questão da rotina e tem a questão das atividades. Então, o que é rotina, todas elas vão fazer, sabe? Então, é mais nesse sentido. Então, todo mundo pode ser presencial e todo mundo pode ser home office. Eu acredito, é uma crença minha, que é bom que a pessoa, pelo menos um tempo, ela seja presencial com vocês, para que ela entenda qual que é a cultura da empresa, o pensamento da empresa, que ela se sinta parte do time, e vocês podem, obviamente, criar uma sala no Zoom e também conseguir fazer isso de uma certa forma, tomar um café, só jogar conversa fiado, enfim. Eu só acredito que a pessoa precisa entender sobre vocês, né? Porque, por exemplo, na minha empresa, o que importa é se importar com os outros, se importar com a pessoa. Só que, por exemplo, na empresa de um amigo meu, que é o Kaique, por exemplo, lá é resultado. Lá o resultado é acima de qualquer coisa. Então, assim, a regra número 1 lá é resultado. Você tem que entregar resultado. Então, pode ser que a segunda opção dele seja se importar com o outro, ter um carisma, ter um coleguismo, enfim. Mas a primeira é resultado. Então, às vezes, tem coisas que não funcionam, né, dentro de um aspecto ou de outro. Mas não tem certo, tem errado, tem teste, né? Então, tipo assim, pode ser que funcione um pouco melhor aqui. A minha experiência é, cara, não importa se a pessoa está home office, e não importa se a pessoa está presencial. Porque, por exemplo, no sábado, todo mundo que é comercial, que trabalha no sábado, todo mundo trabalha no sábado de home office. Porque eu achava não vou falar palavrão, eu achava uma sacanagem fazer a pessoa vir no sábado para ficar na empresa 3 horas. Então, é das 10, 11, 12. Então, por exemplo, a pessoa fica, às vezes, 1h30 dentro do busão, saca? Então, tipo, ela ficou mais tempo no busão do que na empresa. Então, eu falo, todo mundo de sábado trabalha de casa, não vem. Então, já meio que tem esse costume de se trabalhar em casa, então não tem uma grande diferença assim no dia a dia, saca? Mas é mais por esse sentido. Contratar bem nesse sentido é olhar para essas coisas básicas de, cara, interpretação de texto sim é importante, principalmente para nós que temos empresas digitais, né? Porque a gente se comunica muitas vezes por digitando ou até por áudio, mas a gente não sabe se expressar. Então, eu vou te dar até agora, para você que está assistindo, uma regra que eu utilizo para delegar, né, atividades para qualquer pessoa dentro da sua empresa ou até na sua vida, que chamam de EPI, né? Especificidade, prazo, indicador de resultado. Jonathan, eu preciso de uma página que ela tenha todas essas informações aqui. Ela tem uma headline, um subheadline, um vídeo e um botão embaixo com um botão piscando. E eu preciso que você me entregue isso até na quarta-feira. E aqui vai o link de uma página que eu achei muito legal, que eu acho que você pode fazer bem parecido com isso que você vai entregar o que eu quero. Você foi específico? Eu quero isso. Eu quero que me entregue quando? Eu quero uma bem parecida com isso. Principalmente com designers e videomakers, você tem que exercer isso o tempo inteiro, porque o cara é criativo, ele tem uma ideia na cabeça dele, você falou, ele vai desenhar uma coisa. Então, você tem que ser muito, muito claro e dar um indicador de resultado para a pessoa, para ela já saber o que você está pensando. Não quer dizer que ela não pode criar. Muito pelo contrário. É só que se você der para ele, né, a pessoa, um indicador de resultado, a pessoa pode melhorar aquilo que você mesmo pediu. Então, se você não dá nenhum indicador, ela vai inventar uma coisa que não tem nada a ver, você perdeu 2 dias das suas atividades.
Entende? 2 dias você perdeu porque você não foi específico, não deu um prazo e não deu um indicador de resultado para a pessoa, sabe? Então, isso é muito importante para qualquer delegação das atividades aí do dia a dia. Contratando bem, né? A gente fez um processo de contratação bem feito, agora a gente tem que cuidar dessa pessoa interna. E como é que a gente cuida dessa pessoa interna? Gente, existem setores que têm demandas diferentes. Por exemplo, designer, videomaker, na maioria das vezes eles têm demandas. O cara tem demanda para executar, o cara não tem rotina. O cara não tem, tipo, hoje eu vou fazer não sei o que lá, amanhã eu vou fazer não sei o que lá. Não, o cara tem demanda. Então, por exemplo, olha meu gato lá, que legal. É o gato Homem-Aranha, Pia. Aí, por exemplo, Que susto com esse gato aparecendo aí. Esse aí, fica falando pra você, Pia, sangue europeu. Sangue europeu. Tá aparecendo um bicho atrás do cara ali, vai pular do pescoço. Não, mas nós é crente, tá suave, não vai dar nada. Aí o que acontece? O cara que é designer e videomaker, ele tem demandas, ou seja, eu preciso de um vídeo, você vai colocar lá, o cara vai entregar e tal. É muito difícil o cara ter rotina, né? É diferente o cara de ter uma rotina. Agora, no suporte, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer, vai abrir o WhatsApp, vai falar com os ativos. Segunda atividade, você vai fazer, entrar no Yamp, baixar o número, todo mundo que comprou, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, você tem que ter essa noção de que tem setores que vão ter rotina, o cara vai entrar e vai executar aquela rotina, e tem setores que o cara vai ter demanda. Então, é importante você saber essa diferença para na hora que a pessoa chegar na sua empresa, ela tem que saber exatamente o que ela vai fazer. E por que eu estou sendo específico nisso? Porque, eu quero que os meus colaboradores de manhã cedo acordem para vir trabalhar na minha empresa, abençoando a minha empresa. Graças a Deus eu tenho um emprego, graças a Deus eu estou indo trabalhar, graças a Deus eu tenho um lugar para eu tirar o meu sustento e tudo mais. Você já trabalhou numa empresa onde você não sabe o que você vai fazer, que vai estourar pepino toda hora, que você não sabe qual que é a ordem, né, da prioridade de alguma coisa? Você já teve essa sensação que você está trabalhando para alguém, você entra num lugar que você não sabe o que vai fazer? Então, você como dono da empresa, é o seu papel desenvolver, é o seu papel colocar as rotinas do seu colaborador para trabalhar. Sabe por quê? Porque, assim, o dinheiro, ele é o menos importante de uma construção de uma longevidade com o seu colaborador. Eu tenho colaboradores meus hoje que merecem um aumento de 3 vezes. Mas eles estão lá porque eles olham para mim e falam assim, eu não vou sair daqui jamais. Não, eu prefiro trabalhar aqui. Aqui eu sei que eu tenho liberdade para precisar de alguma coisa, eu tenho um salário que eu recebo em dia, eu tenho pessoas que se importam comigo, eu posso escutar Sandy Júnior 2 da tarde, eu posso comer uma maçã ali que eu vou na geladeira, pegar, vou comer uma paçoca, vou ter um doce. Você entende? Então você construiu um ambiente onde que o salário financeiro ele é a última ponta da decisão. O cara vai pensar 5 vezes antes de sair da empresa. Entende? Então, sua obrigação número 1, cara, definir as rotinas das atividades. Não adianta você ter 10 estagiários que você pode contratar amanhã, você só precisa ter um CNPJ, para contratar 10 estagiários, colocar tudo dentro da sua empresa, e você não ter nada para os caras fazer. Ou simplesmente os caras ficam perdidos, não sabem o que vai fazer. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que cuidar. E segunda, é a organização da empresa, cara. Pô, sabe uma coisa que a gente faz aqui? Não custa R$800, não custa nem R$500 por mês, cara. E a gente é uma empresa, teoricamente, uma escola de confeitaria. Deveria ter mais doce, né? Não tem tantos, mas assim, a gente deveria ter mais doce, mas a gente não tem tanto. Cara, a gente tem bolacha disponível, biscoito, tem café, chá, frutas. A gente tem um ambiente gostoso, tem uma boa cadeira para o cara sentar. Sabe que eu fico chateado? Parece que eu tenho que falar umas coisas tão óbvias, gente. Mas é tipo assim, a dona Isabel, ela assinou para nós que agora não tem mais escravidão no Brasil. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas já faz um tempão que não tem mais escravidão no Brasil. Então, assim, a gente tem que cuidar dos nossos colaboradores, é uma relação comercial. Logo, gere valor para os seus colaboradores para que eles entreguem valor para você, tá? Então, dentro dessa preocupação, por exemplo, qual que é a minha cultura principal? O que eu quero para minha empresa? O que eu almejo para minha empresa? Cara, eu almejo que minha empresa seja um lugar gostoso de trabalhar. Que se eu quiser um dia trabalhar de chinelo, eu posso ir. Se um dia eu quiser, por exemplo, quiser simplesmente ir lá fora, tomar um café e comer uma maçã, em vez de ir trabalhar numa atividade, eu precisar ganhar 10 minutos para eu ser mais produtivo, para eu ter uma claridade, né, maior na minha atividade, eu quero ter isso na minha empresa. Eu quero que as pessoas olhem para lá e falem, sim, eu posso falar que isso aqui é uma segunda casa minha.
Eu não quero que a pessoa tenha aquelas piadas do TikTok do povo falando assim, não, a gente quer como uma família. E a brincadeira é o funcionário metendo a lenha na empresa nas costas. Porque é um fofocando do outro e tudo mais. Não, não acontece isso. Porque somos uma grande união de pessoas. E como é que você cria essa grande união? Gente, é só isso. Se você não tem assunto, se você não tem um ambiente que você gere fofoca, que você gere conversa fiada, que você gera intriga uma das outras, se você está sempre elogiando seu colaborador, parabéns por isso, parabéns por aquilo, muito, muito obrigado pelo seu trabalho, você é muito importante para a empresa. Se você está fazendo isso toda semana, você acha que você vai dar abertura para esse tipo de coisa? Não tem abertura. Se acontecer, elas mesmas vão vir para você. E os seus colaboradores, eles têm que ser uns guardiões da sua cultura. A minha é uma só, cara. Eu me importo com as pessoas, porque eu acredito que é mais importante é que eu me importo. Tudo vem do resto. Se você se importa, você respeita. Se você se importa, você quer produzir mais. Se você se importa, você quer ajudar o próximo, você quer ajudar os clientes e tudo mais. Então, essa é a minha principal. Na sua pode ser outra. Cara, Ariel, aqui é resultado. Entendeu? Você pode nem olhar para minha cara, não precisa dar meu bom dia, mas eu quero resultado. Então, cara, pode ser que seja a sua. E aí você desenvolva isso dentro da sua empresa. Mas isso não quer dizer que você tem que ser um idiota. Não quer dizer que você precisa ser mal com seus colaboradores. Você pode chegar e falar, cara, então tem meta. Ó. Se você entregou isso aqui no final do dia, você vai ter um MMs. Aí tu vai falar assim, Ariel, o MMs, cara, um MMs deixa a gente feliz pra caramba, velho. Você acha, você tem a noção que, tipo, nossa, eu tenho que dar um carro para um colaborador ser feliz. Cara, você falar muito obrigado pelo seu trabalho, às vezes vale mais do que qualquer carro que você vai dar. Às vezes o cara nunca escutou isso na vida, não escutou em casa da mãe. O cara às vezes vem na casa. Quantas vezes veio funcionário minha reclamar dos pais e tal? Puta, ambiente merda em casa. E às vezes a gente tá ali para dar um abraço, te consolar, falar, olha, você é uma pessoa incrível, eu gosto muito do seu trabalho. Obrigado por estar aqui conosco, cara. Tem o maior valor do mundo. Então, esse ponto que eu quero abranger de forma mais ampla com vocês são coisas simples do dia a dia que vocês podem fazer. Muitas vezes eu deixo o faturamento de lado para pensar na pessoa. Porque agora, na última vez que eu precisei, eu olhei para todo mundo e falei o seguinte: fiz a coisa certa no momento errado, fiz uma cagada, preciso que todo mundo trabalhe para um. Falei, vamos trabalhar? Todo mundo chegou. Eu nunca vi a minha equipe trabalhando tanto do que nessas últimas 2 semanas. O pessoal foi para cima, meu. Foi para cima, assim, tá voando. Por quê? Porque eu posso cobrar isso deles e eles vão fazer. Eu vi meu suporte, cara, se preocupando em fazer uma venda para loja, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo assim, cara, isso foi de um valor tão grande que eu falei assim, ó, eu depositei valor na vida dessa pessoa e ela tá devolvendo pra gente. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ela falou, meu, foi lá vender negócio de copo da felicidade para outra moça lá. Não tinha nada a ver. E aí, entendeu? E os outros trazendo inovações para mim, trazendo ideias ali, ó, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. Eu cuidei da cultura de se importar. E quando eu falei assim, eu preciso de vocês, eles foram lá, não, vamos junto então. Aqui é família, vamos embora. Vocês entendem o valor da coisa que você cria? Você entendeu o valor de você dar uma paçoca para o seu colaborador, deixar disponível para ele um doce para ele comer, uma salada? Eu deixo salada no almoço. Alface, tomate, e aí, por exemplo, elas querem comer mexerica. Ah, que eles querem comer? Uma mexerica, a gente vai comprar um saco de mexerica e deixa lá. Sou mão de vaca. O que vai fazer diferença na sua vida, mexerica, velho? Entendeu? Para com isso aí, gente. É coisa simples que você faz. Por exemplo, eu tenho um filtro de água que eu mandei colocar aqueles negócios alcalinos, barros, metals, não sei o que, tira tudo. Estou o filtro, velho. 150 conto. Todo mundo feliz com o filtro. Parecia que era tipo uma coisa do outro mundo. Esse era um filtro d'água. Você entende? As pessoas são muito maltratadas nos outros empregos. Eu já tive um emprego, o cara atrasou meu salário 28 dias. 28 dias. Ele tava vencendo outro. Eu me lembro que ele chegava para mim dos 15 dias para frente, ele olhava para mim assim, ó. Ô, Jonathan, segunda-feira tá na conta. Ele pode gastar por conta. Graças a Deus eu nunca gastei por conta. Porque senão tá lascado. Eu nunca pagava na hora. As pessoas são maltratadas nos empregos, gente. Se vocês soubessem as coisas que a gente escuta, entendeu? No dia a dia, é só você se importar, pô. Colocar ali um copo d'água pro teu cliente, teu colaborador. Você já experimentou pegar um copo d'água e oferecer pro seu colaborador? As pessoas veem a gente como empresários, as pessoas veem a gente aqui, ó. Como se a gente fosse os heróis, os intocáveis, os milionários, os exploradores. Importante falar isso. Os exploradores. E aí, quando você pega um copo d'água, oferece um copinho d'água, quer uma xícara de café, quer um chá.
o cérebro dela até buga. Ela fala assim, meu Deus do céu, mas esse cara era pra estar me explorando, ele só tá me dando, ele tá me oferecendo um café. A gente tem uma cultura onde a gente acha que o patrão é um lazarento. E a gente tem que quebrar isso aí. E a gente tem que quebrar isso para as próximas gerações. As pessoas trabalham e se dedicam por coisas que elas acreditam. E aí a gente tem uma missão. Eu não trabalho por dinheiro, eu sempre digo isso. Se eu trabalhasse por dinheiro, eu fechava todas as empresas que eu tenho, ia só até agência. Agência é delícia, é serviço. Saldo disponível para saque. Eu vendia tudo e ia para o Bahamas aproveitar. Dubai, tal, não sei o quê. Não, eu trabalho por propósito. Eu acredito realmente que a confeitaria pode mudar a vida das pessoas. E eu faço isso. E eu tenho a equipe justamente para me ajudar a fazer isso. A gente recebeu uma ligação de uma cliente semana passada, chorando, agradecendo a Deus, porque a gente vendeu um curso para ela de R$ 97, que ela vendeu R$ 1.000 de copo da felicidade no domingo, cara. Tipo assim, a pessoa não ganhou isso às vezes a vida inteira. Então eu preciso da equipe. Então, com os colaboradores que eles são estagiários, é importante. Aí agora você vai falar assim, Ariel, beleza, top. Aprendi que tem que contratar o estagiário, vou cuidar do estagiário, vou dar um copo d'água para ele, entendeu? Vou cuidar do básico. Mas agora eu preciso saber como é que eu vou treinar esse cara, meu. O cara é júnior, meu. O cara não sabe nada. Ah, interessante. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, ô ser humano. Nós vendemos informação, temos acesso aos melhores profissionais desse país, e você está preocupado como é que você vai treinar? Minha social media foi treinada com o curso do Paulo Cuenca lá, Superpoder. Meu videomaker foi treinado com um vídeo que eu comprei no Google, do mais importante, era o mais fácil. O designer não sabia nada de fazer vídeo, de página. Falei assim, esse aqui chama Elementor, coloca no Google e faz uma página para mim, se vira. Foi lá, aprendeu sozinho e fez. Aí comprei um pack de imagens lá, o cara foi lá e aprendeu a fazer. Entendeu? O vendedor, eu que treino, porque daí eu sou vendedor também, pelo amor de Deus, mas o vendedor eu que treino. A minha obrigação como gestor de vendas é dar um script validado na mão do vendedor, ou validar esse script com o vendedor. Todas as minhas vendedoras nunca venderam nada na vida, e tem taxas de conversão de vendedoras elite. 21% a cada ligação, taxa de finalização de 40% no e-commerce, recuperação de carrinho abandonado e vendas em torno de 40%. Todo mundo trabalha muito bem, nunca vendeu uma bala antes na vida. Você vai lá e faz o script, dá na mão da pessoa e executa. E você vai acompanhar, ser humano. Você tem que acompanhar o resultado. Eu fiquei na frente da minha vendedora de call center, tem um call center aqui para vender o curso. Eu fiquei ela sentada na minha frente vendendo, e eu trabalhando aqui, escutando o que os clientes estavam falando. Eu falei, agora vamos acrescentar isso aqui no script. E assim sucessivamente. Então, fazer edição de vídeo, que no caso, cara, tem cursos online para você fazer esse treinamento. O Superpoder lá, meu, olha que interessante, eu comprei o Superpoder, não era para eu treinar um social media. Eu comprei o Superpoder porque eu achei interessante a abordagem do cara lá, do curso do Paulo Cunha. Paulo Cunha, Pablo Cunha, não sei agora. Cuenca. Vocês procuram para achar. Aí, eu achei interessante a abordagem do cara. Falei assim, putz, cara, eu tô cansado de curso de marketing. Eu vou dar uma colher de chá para esse cara. Fiquei impressionado até com o trabalho dele ali, de branding, né? Ele é muito nessa questão de branding. Fiquei impressionado. Aí eu passei para videomaker, porque eu queria que ela soubesse mais sobre essa questão da nossa mensagem, que a gente queria passar melhor. A menina se apaixonou pelo negócio, falou, Ariel, eu quero fazer isso. Tá comigo há 1 ano e meio, virou social media da empresa e hoje é a gestora do setor. Você tá entendendo? Então, é você dar oportunidade para pessoa. Ah, pronto, agora, melhor de todas. Vamos lá. Copywriter. É impossível ter um copywriter bom, um cara júnior. É claro que é impossível. Se você quiser um cara bom, paga o Taioba aí. Aí, tranquilo, 200 conto você paga. Tranquilo, 200 mil ele vai embora. Entendeu? Agora, você não tem o 200 conto, abençoado? Cara, eu peguei os cursos de copy que eu achava mais interessante. Peguei aquele, comprei o do Alterhoff lá da Empíricos, comprei aquele outro que é do rapaz do Rafael, Albertoni, também muito bom. Passei para ela e eu disse para ela assim, ó, nós sempre 80-20. Preciso que você aprenda a fazer isso aqui. Ela foi lá, aprendeu. E a gente começou a escrever copy junto. Ela fazia um lead, eu ia lá, corrigia. Ela fazia um texto, eu ia lá, corrigia. E ela começou a entender qual que era a pegada do copy. Porque a pegada da copy é o seguinte, eu preciso entender o que o outro quer escutar, na verdade. Eu quero saber o que o cliente quer escutar. Não muito eu só vou fazer o que ele escutar ser lindo para os ouvidos dele. E aí eu comecei a treinar essa pessoa. E aos poucos ali a pessoa pegou um curso, desossou o curso em 2 dias. 2 dias desossou o curso e depois arrepiou.
Gestor de tráfego. Irmão, eu tenho um processo de gestão de tráfego, eu faço o gerenciamento das minhas campanhas. Só tem 3 coisas que você pode fazer quando uma campanha tá boa. E só tem 3 coisas que você pode fazer quando a campanha tá ruim. Sabe quem percebeu isso? A estagiária, meu. A própria estagiária percebeu isso. Adivinha o que nós fizemos? Fizemos uma planilha de acompanhamento de campanha. Ela coloca no Excel para mim, ela fala a sugestão dela, eu vou lá e confiro a sugestão. Se está correto, eu falo ok. Se está errado, eu falo não, está certo. Falo para ela o que ela é para fazer. Ela executa e eu vou lá, confiro e dou ok. O trabalho, gente, os estagiários ou os CLTs que vocês vão contratar, eles são operadores. Todo mundo vai operar. Existe a gestão daí, existe o tático, né? O pessoal fala do tático, tem a questão do gerenciamento. Tem 3 camadas. Eles são operadores. Então você tem que operar. E o tático ali, ou que seja o gerente comercial, o gerente de copywriter, o gerente de social media, o cara tem que conferir o que foi feito. É o seu trabalho conferir, pelo amor de Deus. Você vai treinar uma pessoa, cara, que ela vai entrar no mercado de trabalho depois. Ela pode crescer com você na sua empresa, fazer a sua empresa crescer. Tu dá uma profissão pro jovem, cara. E aí, lembra aquela questão do valor? Tu dá uma profissão pro cara, mano. O cara às vezes sai ali ganhando. Teve gestor de tráfego que eu treinei, saiu da empresa porque falou para mim assim: ah, não gosto de fazer gestão de tráfego. Eu gosto de vídeo, de imagem e tal, não quero fazer mais gestão de tráfego. Falei, beleza, Deus te abençoe. Não tinha vaga na época de design, já tinha design interno. Vai com Deus, Paulinho. É nóis. Aí o que aconteceu? No fim das contas, não sei que não quis fazer mais. Aí caiu numa agência fazer gestão de tráfego. O cara virou um dos gestores de tráfego mais disputados da cidade aí, trabalhando em agência. Dei uma profissão pro cara. Dei uma oportunidade para a pessoa crescer na vida. Para a pessoa conhecer. Pô, o gestor de tráfego que nem temos aqui, o melhor que eu conheço hoje, tem o Igor aqui. Tem a oportunidade de ser amigo dele. Cara, é um cara que às vezes consegue fazer serviços aí que é muito bem pago de 6 dígitos. Então, eu dei a oportunidade para um jovem que não sabia nem que abrir o Facebook Business, fazer 50 mil, 20 mil, 30 mil reais de salário. Mudei a vida do cara para sempre, de toda a geração dele, às vezes. São coisas simples. Aí você fica pensando, não é muito difícil. Essa menina que entrou agora em gestão de tráfego, eu falei assim, você sabe alguma coisa de Facebook Ads? Sei nada. Falei, peguei aquele curso do, como chama aquele? Sobral. Falei, entra aqui, assiste essas aulas, que eu preciso que você saiba apertar os botões. Quem vai ensinar a estratégia para você sou eu. Eu preciso que você aperte o botão, como criar uma campanha, como coloca o pixel, não sei o que. Precisa apertar o botão. Aprendeu? Aprendeu. Agora eu vou te ensinar como é que faz a gestão de tráfego para, né, esse investimento em larga escala. E aí eu comecei a gravar vídeos para ela. Ó, como você cria uma campanha de teste criativo? Como você cria um teste de público? Como você faz uma campanha de sneak attack, por exemplo, que é limite de lance? Como você faz para você duplicar uma campanha? E aí você vai falar assim, Ariel, precisa fazer para duplicar a campanha? Não precisa, mas é bom fazer. Vocês estão entendendo o ponto? Não precisa. Eu tenho vídeos aqui para ensinar a pessoa a logar na plataforma. Precisa? Não, mas é bom. Porque eu evito a pessoa mandar uma mensagem falando, eu não sei como é que faz. Aí eu escrevo assim, está no Trello. É tão gostoso fazer isso, está no Trello. Vai no Trello e vê, tá lá. Vocês estão entendendo o meu ponto? Então, vocês vão fazer uma rotina do cara, rotina do cara. Ele de manhã ele tem que fazer isso, de tarde fazer aquele outro. Aí você vai lá no Trello, você vai lá na abinha no canto que escreve processo. Você vai gravar um vídeo no Loom, L-O-O-M, ensinando a fazer aquela atividade. Daqui a pouco você pode tirar 30 dias de férias que sua empresa funciona. Hoje a minha empresa, hoje de novo, olha que engraçado, a última vez que eu falei com o Jonathan, talvez não, porque eu estava treinando a Mozutra. Hoje de novo eu posso tirar 15 dias de férias sem mexer em nada na minha empresa. Tudo vai funcionar. No mínimo 15 dias eu posso tirar de boa. Já depois eu já vou ficar incomodado, que eu não gosto de ficar sem ter o que fazer. Você entende? Por quê? Porque, pô, tá todo o processo lá, tá bonitinho, e vai lá no final e coloca. E aí você pegou uma pessoa que ela tá ganhando R$ 900, R$ 1.000. Você imagina uma mãe, cara, mãe solteira, né? Agora não fala mãe solteira, fala mãe solo, né? Mãe solo. Tipo assim, ia ter que sair do emprego, porque não tinha como fazer nada. Entreguei uma profissão na mão da mulher, cara. Vou mudar a vida daquela menina, que a Charlotte, que é a filha dela, e ela nem sabe. Vai dar a oportunidade dela mudar a vida de outras pessoas. E eu sou nada esquerdista antes que você fique olhando para mim pensando que eu penso assim, não, cara, eu só me preocupo com o ser humano. Não tem esquerdismo ou direitismo enquanto tiver gente no Brasil comendo farinha com água suja, entendeu? E aí esses jovens,
Eles estão querendo crescer, eles estão querendo prosperar, e não tem muita gente que dá mão, não tem muita gente que por exemplo, abre a oportunidade para a gente. E nós somos as empresas do futuro. Nós que temos o digital nas mãos, nós que criamos a audiência. Porque vocês sabem, gente, o negócio pode cair, vir outro, a gente faz outra coisa e tudo mais. A gente pode fazer o que for, mas a gente tem o domínio de criar audiência. Então, se a gente for vender bala no semáforo, não vai ganhar dinheiro. Então, nós precisamos ajudar essa molecada, sabe? Essa molecada aí, a fazer a diferença nas empresas da gente. E eu tô falando 10 mil reais, gente. Pelo amor de Deus, 10 mil reais você ter 10 funcionários. Se você me mostrar um lugar que você consegue isso, eu vou lá comprar a estratégia. Mas eu tô entregando para vocês o que eu aprendi aqui na minha jornada. Que eu acredito que, pode fazer a diferença no negócio de vocês, cara. E é só vocês se colocarem na posição de olhar para você mesmo no passado e falar assim: e eu quando tinha 14 anos? E eu quando tinha 15? Se eu tivesse recebido uma oportunidade de saber copywriting lá atrás, se eu soubesse gestão de tráfego lá atrás, se eu soubesse fazer posts no Instagram, no Facebook, quão diferente não ia ser a minha vida? Se a gente tivesse começado antes, eu tô aqui, 3 anos de empresa, 38 mil alunas, múltiplos milhões faturados, caguei por dinheiro, não interessa, na verdade, mas e se eu tivesse começado há 6 anos atrás? Quantas vezes eu teria transformado a mais? Quanto de dinheiro eu poderia ter ganhado a mais? Quantas férias eu fiz a mais? Então, por isso que eu peço para vocês, se vocês quiserem, eu me predisponho a ajudar quantas vezes vocês precisarem. Mas procurem ajudar esses jovens. E como é que você vai achar esse cara? E como é que você vai achar o cara certo para a sua vaga? Olha que interessante. Agora eu vou entregar o ouro. Deixei para o final, de sacanagem. Por quê? Porque você assistiu a live, pô. Por isso vocês estão aí. Vamos lá. Como é que você vai contratar os caras? Geralmente, toda cidade tem o CIEE. CIEE. Que é o centro de estágio. Ele é vamos dizer assim, o mais sério que tem, o mais organizado, deveria ser. Eu tive diversas decepções aqui com o CIE na questão de organização. Eu sou mais organizado que eles nesse sentido. Mas sim, é a maior, vamos dizer assim, e tem mais acesso a todas as universidades. Essa é uma das primeiras. Mas você pode colocar no Google aí, estágios, estagiários, Sorocaba, Votorantim, Campinas, Minas Gerais, BH e tal. Você vai ter diversas empresas que fazem essa seleção dos jovens para mandar para vocês. E aí agora vem essa questão do ouro de verdade, não tá aí. O ouro tá onde eu acho o cara para vaga. Então, por exemplo, você precisa de um videomaker e de um designer, você tem que procurar pessoas que estão no curso de marketing e de publicidade e propaganda. Cinema também é muito bom. Cinema é bom, mas eu posso te dizer, se prepare, o cara do cinema ele já é um cineasta, então é bem possível que você vai ter que crescer o salário desse cara muito rápido, porque ele já vai entregar um trabalho bem superior ao mercado, tá? Então esse cara não vai ficar por muito tempo na sua empresa sendo estagiário, mas você vai ter um período, por exemplo, que você vai ter ele como estagiário, tá? De cinema tem mais esse problema, mas você vai conseguir achar o cara em publicidade e propaganda e vai conseguir achar o cara também em marketing, nesses aí. Tanto o designer, quanto o social media, quanto o videomaker. Nesses cursos você acha muito fácil. Copywriter. Onde eu arrumo um copywriter, Eliel? Jornalismo. É só você procurar um jornalista, cara. O copywriter, ele é um jornalista. O jornalista é um copywriter e vice-versa. Só que o jornalista, ele não entende o valor dele ainda, entendeu? A maioria deles não sabe que eles têm esse poder na mão. Mas os caras escrevem bem, os caras são centrados, entendeu? Então, são pessoas ótimas para fazer isso aí. O mais difícil, mas eu demorei para achar, né, é o gestor de tráfego. O Igor colocou aqui, ó, tem o BUR também, não sei, BURH. Também acha esses caras, que é muito bom, também é muito bom. Eu não tive boas experiências lá, porque o povo demora muito para responder. E eu sou mais ágil, né? Então, mais por isso. Mas eu achei um lugar muito bom também, chama Indeed. Cara, vem gente, nunca vi tanta gente que vem quando você coloca uma vaga lá. Vem gente todo canto. Também é muito bom. Gestor de tráfego. Contabilidade, matemática, marketing, que são assim, ó, o Igor colocou que são engenheiros aqui o dele. Pode ser engenharia. Eu não iria para engenharia também porque eu acho que eu não consigo reter o cara,
entendeu? Porque o cara tem uma visão diferente. Mas contabilidade é fácil, matemática é fácil, marketing é fácil, porque essas pessoas você também vai conseguir encontrar, tipo, muito fácil para você fazer. Atendimento ao cliente, pode jogar em administração. Tá tudo lá, entendeu? Atendimento ao cliente, você pode jogar em administração, que vai estar todo mundo lá. Você vai ter, tipo assim, muita gente que vem. Muita gente. E eu acredito que, assim, quem mais? Tem mais alguma dúvida? Quer contratar alguém? Manda aí para mim que eu já dou uma visão aí. Tem alguém que vocês estão querendo contratar? Se tiver alguém aí na live. Comercial, administração, só administração. Não precisa se preocupar com outro lugar, não. O cara que vai estudar marketing, o cara vai seguir sempre pro digital. O cara da DM, ele foi fazer a DM na maioria das vezes porque ele quer buscar mais oportunidades dentro da DM, né? Os caras falam que faz a DM porque como chama? Porque não escolheu, mas na verdade eu acredito que o cara já escolheu, ele só quer ter várias oportunidades, entendeu? O cara quer ir para qualquer onde ele quiser, entende? Então, eu acho que é isso. Porque assim, é o nosso papel como dono da empresa desenvolver e treinar os colaboradores. Ponto final, cara, esquece isso. E aí você vai trazer um cara de fora, o cara nunca trabalhou antes, é mais fácil de você moldar dentro da cultura da empresa e explicar para ele que no ambiente de trabalho não precisa ter um brigando com o outro, um fofocando o outro, um querendo passar a perna no outro. Não precisa. Você pode criar o cara ali do zero, o cara tem que ter vontade de crescer, cara. Eu nunca vi nada mais motivado do que um pobre esfomeado, velho. Nossa, eu trabalhei a vida inteira assim, gato. Eu não tinha condição, mas eu tinha uma vontade de crescer na vida. Eu trabalhei no Paraguai, se você tem uma ideia, no Paraguai, trabalhei atrás de, comia marmita fria. Ganhava 70 conto para deixar a moto do outro lado do Brasil e ia caminhando de a pé para o Paraguai para aprender a vender. Só que eu queria vender, eu queria aprender. Eu falei, não, cara, se eu aprender a vender, não tem mais nada que me pare nesse mundo. Devia ter feito. Entende? Eu era um pobre e eu tava com muita fome. Então, mano, não tem erro, entende? E aí você vai conseguir encontrar olho, né, brilho no olho do cara. Muito fácil de você ver. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, pessoal. Se vocês tiverem algumas perguntas, aí fica à vontade que eu estou disponível. Assim, muito massa ver a forma como você constrói aí o time, né, a partir dessa ideia de trazer pessoas sem experiência, formar essas pessoas e capacitar essas pessoas para cuidarem da parte operacional. Eu acho que você tem algumas peculiaridades ali no seu negócio, né? E te leva a ser um gestor que tem que acompanhar, que tem que treinar, que tem que cuidar dessas pessoas. Você acaba tendo que ter, sei lá, processos muito bem documentados para cada setor, você tem que ter treinamento muito bem definido para o cara não te consumir excessivamente, né? Você tem 10 pessoas que, teoricamente, são júnior, as pessoas precisam ter alguma coisa para guiar elas, né? Se você não tem processo, se você não tem essa documentação toda, Hoje, você vai ser o cara que vai ficar ali o tempo inteiro por conta de treinar, de ficar falando com essas pessoas, né? Corrigindo hoje, e tal. Jonathan, uma pessoa na minha empresa, em 3 dias ela sabe trabalhar sozinha, em 2 semanas ela não fala mais com ninguém. 3 dias ela já sabe trabalhar, executar o trabalho dela em qualquer uma das posições da empresa, do comercial até o social media. Tá tudo lá, já documentado o que ele tem que fazer. Do começo, meio, fim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E esse é o ponto. Você não, ser babá, eu acho que deixa para a mãe do pessoal. A gente tem que ter o processo definido e falar para ele, vai, No começo, então, no começo, por exemplo, contratou, não dá pra, se você começa com 10 negros de uma vez, igual você foi, não 10 foi assim. pessoas, você Não se foi. perde porque você tem que documentar todas as tarefas de todas as áreas, né? Você foi devagar, contrata para um setor, sei lá, atendimento, documentei tudo, vai para outro, contrata outro cara, documenta, zero o jogo daquele departamento e vai para o outro. Como é que ou foi Exatamente desse isso. jeito? O primeiro foi atendimento, depois foi o comercial, que antigamente só tinha boleto, então tinha, cara, porra, mas no nosso mercado tinha boleto, dá com o pé para converter. Então, assim, depois a gente documentou o comercial, depois a gente colocou o videomaker, que era mais necessidade de todas. Depois a gente colocou o designer, depois o designer veio o social media, depois a gente colocou aí mais comercial mesmo, né? O comercial é replicável, né? Você entrar, você só entrou, né? Já está tudo funcionando. Então, eu acredito que, assim, contratou, você gastar umas 2 semanas com o cara, você já está com tudo pronto para deixar o cara trabalhar sozinho. Saquei. Se você tá demorando mais que 2 semanas, você contratou errado. Na maioria das vezes é isso que aconteceu. Tá. E
a sua ideia, você está hoje com algo em torno de 10 estagiários, que você disse. A sua ideia qual que é o próximo passo, né? Porque chega uma hora em que esse cara vai ter que ser efetivado, esse cara vai sair, né? Esse cara não vai seguir, não vai ficar estagiário ali para sempre. A sua ideia é depois transformar essa galera em CLT e crescer essa galera, ou é sempre ficar renovando estagiário, estagiário, estagiário? Cara, o que acontece? Tem alguns setores que eu posso manter o estagiário, tem alguns setores que não. Por exemplo, vendas. É proibido o cara ser vendedor. Isso aí é lei. O cara estagiário não pode ser vendedor, entendeu? Então ele fica ali dentro da lei. Você tem uma manobra que você coloca o cara como auxiliar administrativo, então o cara pode fazer atendimento ao público, o cara pode fazer tudo, mas aí é uma manobra e eu não gosto disso. Então, assim, principalmente para comercial, tem uma meta estabelecida para virar CLT. Então, assim, o cara tem que faturar 100 pau. Se o cara fatura 100 pau, o cara vira CLT já porque tem que resolver esse problema. Não pode ficar gerando esse passivo jurídico se isso possa acontecer no futuro. Agora, por exemplo, cara, tem coisas que não adianta eu querer colocar um CLT porque, assim, eu estou gastando dinheiro. Por exemplo, se eu colocar hoje alguém para fazer recuperação de boleto ou atendimento que seja um CLT, eu estou jogando dinheiro fora. Por quê? Cara, qualquer pessoa pode executar aquela tarefa, entende? Qualquer pessoa com o mínimo de instrução, ela consegue executar. Então, você vai ter essa sensibilidade de entender que tem setores que você consegue ter só estagiários e tem setores que você vai ter que colocar pessoas mais sêniores. Por exemplo, acontece que tem a Celine, por exemplo, que é a minha copywriter, a minha redatora. Cara, a menina virou tão assim, sensacional que ela já deveria ter sido CLT só por mérito. Só por mérito, de mereceu mesmo, porque ela, assim, ela é sensacional, ela resolveu meus problemas. Eu não preciso escrever uma linha de anúncio mais, que ela faz tudo para mim e faz com maestria, muito melhor do que eu faria. Por quê? Porque, diferente de eu fazer uma atividade e eu não ter tempo para analisar aquela atividade, ela está lá analisando aquela atividade. Então, quando ela pega os anúncios, ela faz um relatório para ver quais foram os anúncios que mais venderam, vai analisar a copy daqueles anúncios que mais venderam de forma minuciosa para criar uma copy melhor que aquela lá, para fazer ela ganhar dela mesma. Então, quando você coloca os colaboradores, é para isso, para eles melhorarem o processo o tempo inteiro. Então, ali eu não estou envolvido nisso. Só que o contrato dela acaba agora em dezembro. Então, quando acabar, a gente vai contratar ela CLT normal. E aí ela vai receber o salário dela de CLT e tudo mais, os horários. Só que o que acontece? Olha, por exemplo, a questão do valor intrínseco, eu falei para você que o valor financeiro era a última ponta, a última coisa da ponta. Cara, teve a questão do Covid, precisou ficar quase um mês fora, porque daí ela pegou, daí o sogro pegou e virou um negócio. Você ficou 30 dias fora da empresa, para mim não mudou nada, ficou tranquilona na dela lá, fez as atividades dela. O filho dela, esses dias atrás, pô, deu um negócio na creche e tal. Ariel, preciso ir. Eu falei, vai com Deus, eu nem pergunto, só faz, o mais rápido que você puder, que é carona e tal. Então, assim, por exemplo, o valor da liberdade que ela tem em relação a cuidar do próprio filho, cara, custa mais do que qualquer outra coisa, entende? Então, são essas coisas que eu gostaria só de trazer para falar novamente, que é importante. Mas, sim, o cara pode se tornar CLT por mérito e também por essa questão do tempo. Aí depois você contrata se a pessoa, né, faz sentido manter a pessoa dentro da empresa. Até hoje nunca teve alguém que, tipo, vai acabar o contrato e eu vou demitir. Nunca fiz isso e acredito que nunca vou fazer. Porque só se mantém na empresa de fato quem produz, sabe? É muito difícil não ter alguém que produz, porque é aquela história do porco, fazer o porco miar. Então, você contrata bem, e daí coloca a pessoa dentro da função, ela desempenha bem, e aí ela vai ir bem. Saquei. Então, a ideia o ponto era se você pretendia criar uma empresa só com estagiários, tipo, de 2 em 2 anos você vai ter que renovar a sua galera toda, trazer gente nova, porque você quer ficar, a sua ideia é só trazer pessoas novas sempre, forma esse cara, ele 2 anos ali no negócio, depois sai. Eu Não é a ideia. acredito que esse negócio de eu colocar o cara como estagiário e treinar, acabou criando na cabeça de todos os meus colaboradores uma coisa muito, muito legal. É que eles sabem que quando eu crescer, eles vão crescer junto, e que ninguém vai chegar aqui, abrir a porta e vai ser em cima deles. Já delimitei que quem vai ser o gerente desse setor vai ser você, quem vai ser o gerente desse setor é você. E a empresa vai crescer e quando tem o organograma do futuro, aí as pessoas entendem que elas vão subir para determinados cantos ali de gestão da empresa, sabe? Então, nem um pouco, mas eu acredito que sempre vou continuar fazendo essa história de contratar o estagiário e treinar o estagiário, porque isso tem dado muito certo para mim, porque, cara, que nem eu falei para você trazer uma pessoa que é júnior treinar, a pessoa é grata a você e também você consegue ter um colaborador ali dentro que o cara entendeu
que a sua empresa é diferente, que você tenha uma linguagem diferente, que você quer que você execute o, o script, o trabalho que você delimitou. Não é para ela criar nada. Adivinha o que Essa aconteceu? Vou te dar menina um copy exemplo. tá. Gente, desculpa, eu tô monopolizando o microfone aqui. Se alguém quiser perguntar, vocês ficam bem à Ah, por vontade favor, fica à para vontade. abrir o microfone aí. Uhum, Mas eu falo porque assim, eu converso com muita gente, eu percebo que isso é uma dor da galera. Por uhum, exemplo, essa menina, essa copy, que está performando uhum. muito bem, ela está com Muito você há bem. quanto tempo? Cara, já faz mais de ano já, velho. Mas ela já começou a pegar cópia aqui lá na terceira semana. A Entendeu? minha pergunta é, essa menina, se ela performa tão bem como copy, salário de estagiária, enfim, ganha aí Birlão, muito pouco, ela sabe que se ela sair para prestar esse serviço, ela pode cobrar 10 pau, 5 pau. ela não sabe. Essa é a diferença. Você tá pegando o cara na faculdade, irmão. Ele não é do nosso mundo. Ele é do mundo do CLT. Sabe qual que era o sonho dela? Foi escrever livro. Ela queria passar um Paulo para trabalhar na Abril para escrever livro. Ela ia ganhar no máximo 2 contos de qualquer maneira. Entende? Então, a cabeça deles, não, a gente confunde o nosso mundo com o mundo da galera. Cara, eles não sabem. Eles não têm ideia. Até porque você também não passa essa questão dessa visão para eles também, entendeu? Você, cara, você precisa executar essa tarefa, é uma tarefa que tem que executar. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso. Mas eu tenho uma empresa de números abertos. Eu mostro todos os números para as pessoas. De tudo. Tipo, o que você quiser A saber, tá pegada é que lá. você não está formando empreendedor dentro da sua empresa, né? Você está Não. ensinando o cara a executar bem o papel dele dentro da empresa, né? Se a pessoa quiser aprender, olha que interessante, cara. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola de confeitaria. Eu sempre falo de dinheiro, mostrando para ela. Esses dias atrás eu fiz para doação, a gente fez, eu e a Heloísa, né? Fizemos 260 cones recheados para doar no Dia das Crianças. Eu e a Heloísa fizemos. Eu fiz lá um vídeo, eu falei, cara, olha que interessante, né, pessoal? 260 cones. Aqui na mesa tem no mínimo 5 mil reais de faturamento. Se eu tirar os custos aqui, vai sobrar uns 3 mil e pouco. Falo isso na frente delas. Elas nunca, nenhuma delas, todos esse tempo, se interessou em sair da empresa para vender doce. Olha que interessante. Vocês estão conseguindo ver que doido isso? Porque, teoricamente, ela está dentro do lugar onde ela tem informação privilegiada, todos os cursos, ela sabe como é trabalhar, a gente sempre dá aula, elas sempre estão acompanhando, elas sabem exatamente o que tem que fazer dentro da confeitaria para fazer 10, 15, 20 mil por mês. Escuta os depoimentos das alunas que faturam, tipo, tem lucro de 15 mil por mês, lucro, nem é faturamento, lucro, e elas nunca saíram da empresa ou pensaram em, tipo, fazer alguma coisa de confeitaria, entendeu? Isso geralmente acaba sendo um medo da gente. Eu tinha medo de mostrar os números. Daí eu assisti um vídeo e vi que é só, tipo, cultural mesmo. A gente tem medo, mas, tipo, ninguém nem liga. A verdade é essa. Saquei. Entendeu? Boa. Galera, mais alguém? Ô, Carlinha, solta depois o link aí pra gente fazer a avaliação. Eu vi que você criou o form lá. Henrico, manda ver, meu. Ariel, Galera, a Carlinha vai postar, só um adendo, a Carlinha vai postar aqui no chat o link do form para a gente avaliar o papo de hoje. Quando ela postar, por favor, entra e avalia aí. Manda ver, Henrique. Ariel, boa noite aí, parabéns pela palestra. Eu tenho uma empresa que, assim, eu penso muito parecido com você, cara, e executo também mais ou menos na mesma linha. Ainda assim, cara, eu percebo que tem um problema ainda que é uma deficiência do nosso país, que é assim, tem cérebro bom, tem cérebro ruim, né? Tem o cara que é inteligente, o cara que não é. E aí, geralmente, o pulo do gato para a gente conseguir contornar isso aí é ter um processo de seleção bom, ou trazer de faculdades boas. O que você fala sobre isso? Qual a sua opinião? Não dou a mínima para a pessoa onde ela trabalha, onde ela estudou. Não, eu não leio o currículo, caguei pro currículo. Tipo, não mesmo. Tem duas coisas que para mim são importantes. Cara, na entrevista eu pergunto: você se importa verdadeiramente com as pessoas? E o que você fez para ajudar o próximo na última, agora por último? Qual foi a última coisa que você fez para ajudar alguém? E eu não tô pedindo para você vestir a capa do Batman, nem o cinto da Mulher Maravilha, tô pedindo para perguntar para você uma coisa simples. Se você levantou do banco do ônibus para você colocar uma senhora sentada no seu lugar. E aí, a gente está falando de uma pessoa que tem um mínimo de sensibilidade de ajudar o próximo, né? Isso é uma coisa da minha empresa, de ajudar o próximo, então por isso que isso é importante para mim. Só que são coisas bestas que a gente pergunta desse jeito e consegue ver se a pessoa não está no automático. E entra aquela história dos 2 neurônios que você falou aí.
Porque se a pessoa está no automático, ela está no TikTok, ela está no negócio do Instagram, ela está com a cabeça no automático e ela não olha para o lado. Se ela não olha para o lado, ela está no automático, ela serve para trabalhar talvez numa linha de produção, talvez de uma empresa mais antiga, assim, tudo mais. Mas numa empresa onde a gente está querendo fazer o crescimento e a gente precisa de pessoas pensantes, por exemplo, cara, eu fiquei impressionado com a moça do que hoje está fazendo meu tráfego. E é uma moça, cara, que assim, tinha tudo contra ela, cara. Tinha tudo contra ela. Só que a menina tem 2 neurônios. Eu falei, 2 mais 2 dá 4, e 4 mais 4 dá 8. Isso é fato. Você consegue entender isso? Consigo. Eu falei, então é nóis. Entende? Então, por exemplo, as pessoas... E aí, essa pergunta é muito importante, dessa questão de você se importa. E, cara, é importante o teste. Lembra que eu falei do teste? O teste é muito importante, cara. Tu vai mandar um texto escrito, tu vai pedir para a pessoa fazer uma atividade em cima daquele texto escrito. Aí você manda... Cara, acontece direto, irmão. O cara tava dentro da empresa. O cara tava dentro da empresa. Aí tomando o PDF com todas as informações. Data de entrega, horário, atividade, indicador de resultado. Aí o cara recebe o PDF e responde assim, é para entregar quando? Os caras já caíram fora. Os caras não abriu o documento para ler. Você tá entendendo? Então, assim, gente, hoje vocês não conseguem ver, mas vem gente para um dedéu, entendeu? Vem muita gente quando você abre o processo seletivo. Então, você tem que selecionar mesmo. Às vezes, eu e o Luiz estamos se debruçando aqui, por exemplo, no Videomaker, foi nossa última contratação, a gente se debruçou em 4 pessoas que entregaram muito bem, 2 pessoas que eram as que melhor entregaram, tipo assim, 4 entregas, muito boas entregas, 2 pessoas que entregaram sensacional, e aí eu tive que vir com o meu feeling da entrevista e falar assim, contrata esse, porque esse aqui vai dar merda. E eu te garanto que se eu tivesse contratado outro, teria dado merda. Por quê? Porque o cara é um pobre muito esfomeado. Então ele não ia ficar na empresa. Ele ia ficar na empresa, tipo, cara, semanas. E ele ia dar o pinote. Porque o cara tava com sangue no olho. O filho dele tá pra nascer, irmão. O cara que tá com filho pra nascer, você acha que o cara vai pensar 2 vezes pra ganhar 50 a mais? Não vai. E eu desejo pra ele que ele ganhe mesmo. Tanto que eu indiquei pra ele um monte de gente aqui. Eu mandei o número dele. Contrata esse cara aqui, ó. Entende? Então você tem que olhar daí o contexto. Então, por exemplo, encontrei o cara certo, que o cara chegou na empresa, pô, parecia que todo mundo já conhecia ele há muito tempo e tudo mais. Então, assim, o segredo nesse sentido de você falar, puta, o cara tem que ter 2 neurônios, é um bom processo seletivo. Perguntar essas coisas bestas aí. E aí falar, cara, você se importa com os outros? Você fez alguma coisa para ajudar o próximo? Coisas que são importantes para você, cara, para tua verdade. Você entende? Cara, você escutar o cara aqui e mandar um teste escrito, irmão. É texto mesmo. Entendeu? O cara já perde ponto comigo quando ele não manda nenhum e-mail com o negócio. Eu já fico meio pistola assim. Eu não cobro porque são jovens, então eles querem resolver ali no WhatsApp às vezes muita coisa. Mas se o cara te mandou um e-mail com teste, cara, pô, olha o cuidado que o cara teve, profissionalismo, são coisas bobas ali que você vai ver dentro do processo seletivo. Então você vai fazer, cara, 15, 20 entrevistas para você pegar um. E tá tudo bem, você contrata um. Aí depois você abre o processo seletivo, daqui a pouco você abre, contrata 2. Uma coisa que comigo não deu certo, Gestalt não tem Gestalt, ó, não deu certo comigo foi contratar indicação, num contrato. Contratei uma vez, nunca mais, entendeu? Não deu certo, porque um acabou gerando amizade com o outro e acabou formando uma panelinha ali que eu não gosto disso, então eu já cortei no mesmo dia. Entrou na empresa e foi demitido no mesmo dia. Entrou de manhã, meio-dia estava demitido, entendeu? Então esse é um ponto aí que eu falo para você, cara. Eu sei que eu tenho medo, mas pode ficar tranquilo que tipo, se você fizer um bom processo de contratação, não vai acontecer, você vai achar as pessoas certas. Show. Fechou? Mais alguma dúvida aí, meus amores? Cara, é isso aí. Esse formulário aí, vocês colocam, vocês falam bem meu, viu? Pelo amor de Deus. Eu cheguei atrasado, mas nem foi tanto assim. Não. O celular não tava ligando, cara. Você coloca no carregador e ele não liga. Aí eu, putz, fiquei muito bravo. Tem que esperar ele carregar todo para ligar. Meu Deus. Mas, cara, show de bola, man. Eu espero ter contribuído aí com vocês. Eu espero que vocês consigam contratar o primeiro estagiário aí de vocês. Veja os caras naqueles grupos de elite, os grupos de tudo. Os caras, pô, preciso de copyright, preciso de um gestor de tráfego, não sei o quê. Eu falo, se vocês quiserem tudo isso, vocês podem contratar eu. Mas é mais fácil vocês entrar no CIE, fazer o cadastro e colocar lá, ó, tem uma vaga e tal. Os caras conseguem achar pessoas, gente. Tem muita gente que precisa da gente, entende?
Muita gente precisa da gente. Eu tenho uma hipótese, e o Rafael está aqui para, assim, especialista nessa área de contratação e RH, talvez ele ficou descabelando lá com muita coisa, né? Porque o Ariel, enfim, fala da experiência dele, né? E a verdade do Ariel, não significa que vai funcionar para todo mundo, né? Tipo, o Ariel está contando o caso do que ele fez no negócio dele, né? Mas, assim, a minha visão... Como é que é? Fica bravo comigo não, coloca ali que eu ganhei 5 estrelinhas depois. Talvez, cara, a resposta para tráfego e copy seja isso, seja pegar um cara júnior e formar, porque um cara sênior, ele não está disponível no mercado, né? Acho que a grande parte da galera, acho que ainda está, na verdade, é o seguinte, a gente está numa fase de mercado em que a nossa indústria digital, ela está surgindo e a galera que é competente no mercado não se formou para trabalhar para outra pessoa. A galera que está no mercado, que tem experiência e competência, esse cara entrou para empreender. Então, eu acho que vai chegar um momento, talvez daqui a alguns anos, em que... Como é que é? Está mudando bastante isso. Isso, eu acho que é isso. Vai chegar um tempo no mercado em que pessoas vão estudar para serem profissionais da área, trabalhar numa empresa, do mesmo jeito que qualquer outra carreira, qualquer outra área. Mas hoje, o cara que estuda copy, o cara que estuda tráfego, é o cara que estava pesquisando ganhar dinheiro na internet, é o cara que estava pesquisando empreender na internet, é o cara que está precisando construir um negócio digital. Esse cara tem a mente de empreender, ele não buscou esse conhecimento para trabalhar para outra pessoa. Big Idea é grana. A Big Idea é grana, não é aprender uma profissão. Entendeu? Exato. Então, o que eu penso é que hoje, essas áreas de copy e tráfego são áreas difíceis de contratar alguém que já tem experiência, porque se esse cara tem experiência, ele entrou, não foi para trabalhar para ninguém, ele entrou para trabalhar para ele mesmo e tudo mais, né? O cara quer empreender. Mas eu acho que vai chegar um tempo, essa galera, o que o Igor falou, que está mudando, Ícaro de Carvalho, Pedro Sobral, está na moda, né? De formar gestor de tráfego, o próprio Albertoni com a SB Copy, formando copywriters. Eu acredito que vai chegar um momento em que a galera vai entrar nisso, assim, cara, eu fiquei sabendo que essa é a profissão do futuro, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser profissional dessa área. O que acontece? Mas eu não sei se ainda está tão fácil. O que acontece, Tayoba? Você contrata o cara para fazer o trabalho chato. Você acha que eu gosto de preencher planilha? O cara começa preenchendo planilha. O cara, a atividade dele vai lá, entra na IAMP, entra na Iduz, vê quantas vendas teve no cartão, quantas vezes teve no boleto, vai lá no Facebook Ads, olha lá quantas vendas teve lá, qual foi o valor do investimento, ele entra preenchendo planilha. Aí ele já tem familiaridade de entrar no Facebook, ele não tem crise de pânico, já de entrar lá, tem medo de colocar o cartão de crédito de alguém lá, o cara já começa a ter uma familiaridade com a ferramenta, o cara já tá um pouco mais tranquilo. Aí o cara começa na planilha a identificar padrão, sozinho, ele começa, opa, peraí, mas esse dia aqui tem um ROI melhor, por que aquele dia deu um ROI melhor, por que aquele CPC ficou mais caro? O cara sozinho, todo mundo que entrou de tráfego até hoje começou só fazendo planilha, cara. E aí, com o tempo, o cara vai, faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim, opa, agora o cara tem familiaridade com a ferramenta, o cara tá mais tranquilo, vambora, entende? Mas eu particularmente, assim, eu não fico olhando mais, a gente acredita, muitas vezes a gente tem essa visão que o cara que ele trabalha pra gente, ele tem o mesmo conhecimento que a gente, ele tá no mundo da gente, cara, tem 14 milhões de desempregados lá fora que estão procurando emprego, e tem um mundo fora do digital que, tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo, entende? Tipo, é um mundo totalmente offline, ninguém sabe da gente, cara. Teve uma funcionária minha, só olha que interessante, teve uma funcionária minha que ela tinha sido promovida foi promovida, olha que interessante. E ela saiu da minha empresa porque ela falou para mim que ela ia para uma empresa grande. Olha que interessante esse negócio que ela falou. Eu faturo múltiplos milhões, só que eu tô lá em 3 salas num prédio comercial da cidade, faturando múltiplos milhões, com 2 mil clientes novos por mês. Só que como eu tenho aqui essa questão da liberdade, a pessoa não consegue ver como eu sou uma empresa grande. E uma pessoa que tinha sido estagiária se tornou gerente do setor. Ela saiu da minha empresa para se tornar estagiária numa empresa grande, que era um hospital. Olha que bizarrice que aconteceu. No dia que ela fez aquilo, eu olhei assim e falei, mano, eu preciso aprender alguma coisa com essa história. E aí que a gente começou a fazer uniforme, começou a ser a empresa chata que eu nunca quis ser. Mas aí as pessoas começaram a entender, na fachada lá na frente, tudo, Eloária, Lufi, Escola de Confeitaria José Cola, Lux, para as pessoas terem uma visão da nossa empresa, cara.
é bizarro que a gente tá num outro mundo, eles vivem com a cabeça em outro canto, cara. Então, a gente não precisa ficar com medo de expor números, a gente não precisa ficar com medo de treinar, a gente não precisa ficar com medo de ensinar o cara a ir atrás. Não, eles não vão. A verdade é que eles não vão. Eles vão trabalhar para você, muito feliz, pelo dinheiro que você pagar. Só você tem que achar no lugar certo, saca? Tem que pegar o cara lá no lugar certo. Por quê? Os caras que você vai procurar no mercado, por exemplo, o cara tá lá no grupo do Elite, lá no Facebook, lá no grupo do Damásio no Facebook, aí alguém posta, preciso de gestor de tráfego. Quem que tá no grupo do Damásio, que é gestor de tráfego, que é um cara júnior? O cara já comprou para estar lá para pegar network. Para pegar acesso. Então o cara já vai cobrar 3 pau, 4 pau, 5 pau para entrar no projeto. Entende? Então a gente tem que pegar o cara lá no canto mesmo e treinar o cara. Isso para qualquer coisa, gente. Para qualquer coisa. Eu, pelo menos, acredito nisso. E aí você treina, desenvolve, o cara cresce. E aí você coloca uma pessoa abaixo dele para treinar o cara, para ele treinar a gente. Entendeu? E aí, putz. Aí, desculpa aí o Rafael, né? Tô falando da minha experiência, tá? Não fica bravo comigo, não. Entendeu? Eu tenho só uma pergunta para você. Eu posso fazer, Jonathan? Ou já manda ver, manda ver. Cara, vamos lá. Eu gosto desse modelo que você faz e eu uso aqui em alguns cargos na minha agência. Mas eu tenho alguns cargos aqui que eu preciso daquele algo a mais. Não dá para jogar isso na mão de um júnior e ensinar um cara do zero a ser um gerente de projetos pleno ou sênior. Você não acha que você... A minha pergunta é, você vai ter uma hora que você não vai conseguir olhar todos os âmbitos da sua empresa. Não olho hoje. E como que você vai fazer? Eu olho só indicador de resultado. Hoje eu já não olho nada mais. Hoje eu só preciso acompanhar os números que me entregam nos relatórios semanais. Eu já não vejo mais. Já não tá. O criativo, por exemplo, que é questão de vídeo, imagem, postagem, o orgânico que seja que é feito, cara, eu não tenho mais controle de nada lá. Eu só recebo um relatório para saber o que está acontecendo. Porque eu já não tenho mais acesso lá. Diferente do comercial, porque eu sou gestor comercial, eu sou dono da empresa. Sim. Mas eu me coloquei na gestão do comercial e eu sou obrigado a gerir o comercial porque eu quero fazer isso. Porque mas sim, então você tem alguém lá em arte que não é júnior. Todo mundo é júnior ali. Todo mundo é júnior. Não tem ninguém ali que é pleno, ou seja, ninguém. Todo mundo é júnior. A menina entrou de design específico, olha que bizarro. De design específico, ela não sabia fazer uma página no Elementor. O teste dela foi, faz uma página no Elementor. Aí ela foi lá e aprendeu. Tá, mas você tá olhando as páginas que saem, por exemplo? Sim. Tá, todas são lindas. Então você tá olhando isso. Você tá olhando isso. Eu coloco no ar. Ok. Né? Não, beleza. Mas pense eu tenho 40 clientes. Eu não consigo olhar todos. Não dá. É humanamente impossível. Eu acredito que você não consiga, mas você tem o Eu preciso de... Você tem um indicador de resultado? Sim. Então, tá tudo. Então, assim, pode acontecer uma cagada? Pode. Tá, mas não vai ter um momento dentro da sua empresa que você não vai conseguir olhar exatamente tudo como você olha hoje e você vai precisar de um cara na ponta? Com certeza. Só que aí que tá. Olha o que aconteceu hoje. O designer, videomaker, a redação está abaixo do social media. O social media hoje ele faz o controle de qualidade de todas as coisas que está abaixo. Então, certo. Por exemplo, coloquei o social media porque, o social media que pensa o post, ele já tem a concepção do que ele queria no final. Então, o social media é que é responsável por aquele setor. Então, por exemplo, comercial, antes de chegar em mim, tem a Mirtz, que no caso é a minha mais antiga do comercial. Uhum. Todas as dúvidas são direcionadas a Mirtz, por quê? Porque senão meu telefone ia ficar enchendo meu saco e eu já ia mandar para aquelas cucuia. Então vai primeiro para uma pessoa para depois subir. Então, por exemplo, o que está faltando para você é você entender que hoje, beleza, você vai ser o gerente da sua empresa, você é o CEO, o top ferradão. Só que embaixo de você vai ter pessoas que são gerentes de qualidade, que eles vão saber. O Igor não ia gostar se fizesse essa página dessa cor verde, amarela. Exato. E aí você está querendo continuar a fazer o trabalho que não é seu mais. Então, assim, por exemplo, você vai treinar alguém para ser o seu gerente de qualidade, entendeu? E aí, exato, mas esse cara vai ser a gestão de qualidade. Você vai pegar, você vai fazer um vídeo. Toda página de vendas, de landing page tem que ter esses elementos.
Não, eu entendi o seu caso, mas o seu caso é só um caso. Eu estou tentando adaptar isso aqui para o meu negócio. Eu não consigo jogar, não consigo jogar tudo que sai da minha equipe na mão de um cara júnior. Não dá, entendeu? Você consegue porque você tem um padrão que eles conhecem você. Agora, o meu diretor de arte, ele tem que entender de marketing. Senão ele não dá. Eu não consigo soltar tudo, entendeu? Soltar todos os criativos sem isso. Você tem um problema maior daí. Aí, no caso, você está querendo falar para mim que você tem um problema que é diferente do negócio. Você não confia em passar a sua atividade para outra pessoa conferir. Você quer conferir você. E aí você vai ter que ter o trabalho de conferir você. Eu não confiro mais. Só para quem confere é o cara. Compartilhar uma experiência um pouco diferente do que a gente tem em outros negócios aqui. É uma estrutura em que o júnior ele é acompanhado por alguém pleno ou sênior. Isso, né? Então, exatamente. Então, é isso que eu faço aqui no meu negócio. Não tem o júnior que reporta direto a mim. Não né? existe. Sempre tem essas camadas ali de liderança. Exato. E aí tem uma camada de sênior ali que vai ser o cara que é o responsável por aquela área, né? O responsável pelo departamento de atendimento, setor de atendimento, é um cara que entende do negócio, ele é um cara pelo menos pleno, e aí tem alguns caras ali no operacional embaixo que são júnior. Né? Aí você tem os líderes, né? E aí você lidera, faz a gestão dos líderes e os líderes cuidam do operacional. Né? A gente faz isso aqui também, só que no caso dele lá é todo mundo júnior, entendeu? Então, isso é bem, assim, diferente para mim. Eu não tenho problema nenhum com isso, Igor. Porque eu queria falar para você, por exemplo, eu dou um indicador de resultado claro. Eu dou exatamente o que precisa numa página. Então, por exemplo, assim, cara, o botão tem que estar na primeira dobra. O botão tem que ser laranja, entendeu? O vídeo tem que estar aqui dentro. Aqui. Então, isso aqui eu mostro um padrão que tem que ser seguido. E aí você vai falar assim, eu vou ter 100 páginas iguais? Vai. E qual que é o problema de ter 100 páginas iguais? Nenhum. Agora, o cara vai ter o brand da marca dele. O cara do açaí é roxo. O cara do que vende pneu é verde. Então, você vai trocar em relação às cores, as big ideas de cada projeto, mas, assim, a regra vai ser headline, sub-headline, embaixo tem as vantagens, características. Toda página de venda que a gente faz de perpétuo, por exemplo... padrão. Então, é nesse sentido. Só que, assim... você está querendo fazer todas as camadas ao mesmo tempo. No meu caso, cara, eu coloquei uma pessoa para ser a responsável de qualidade da entrega do produto. Só que eu não precisei que ela fosse pleno nem sênior para fazer isso. Ela é júnior e ela sabe os eu precisei que ela soubesse o que eu quero daquele projeto, o que eu quero daquela entrega. Entendeu? Tanto que entrou na agência 2 outros projetos que era um de português e o outro de aleitamento materno, que foi executado um ótimo trabalho para todo mundo, com o mesmo padrão de qualidade que é feito para minha esposa, que é o meu próprio negócio. Então, todas elas sabem o que tem que fazer para qualquer negócio, entende? Então, é uma coisa até que o Tiagão lá fala, lá, que a gente quer fazer tarefas como o século XIX e liderar como o século XX e trabalhar numa empresa do século XXI. É tipo isso, cara. Eu literalmente faço tarefas. Você tem que entregar a tarefa dentro daquele pedido e vai embora. Você vai ter que ter uma pessoa embaixo de você que pode ser júnior, sim, só que ela tem que saber conhecer o que você quer, o que você espera em relação àquele projeto, aquele produto que você quer no final da esteira, entendeu? Então, a pessoa pode ser treinada para ficar babando seu ovo até ela entender como funciona a sua cabeça. Sim, faz sentido. Mas hoje você faz tráfego, por exemplo. Cara, você sabe que eu falei aqui uma coisa dentro do meu tráfego, mas você sabe que, cara, para escalar uma campanha tem que fazer 4, 5 atividades. Para desescalar tem que fazer 4, 5 atividades. Logo, eu vou criar um padrão para que qualquer pessoa possa executar. Entendeu? Então, você dá aula de tráfego hoje, você ensina os seus alunos a fazerem. Se você ensina, quer dizer que tem um padrão, né? Então, você consegue treinar qualquer um dos seus colaboradores, por mais júnior que seja, cara. Agora, não dá para fazer porco miar, entendeu? Vai ter que contratar direitinho. Então, contratar um cara bom, senão... Contratar um carinha bom. Tá. Peguei a visão. Show. O que eu ia tentar contribuir aqui, fala, Tawaba, tudo bem? E aí, Nilson? Tô vendo aí o dilema aí do Igor aqui com o Ariel. O que eu percebo é o seguinte, a gente foi nesse caminho também de treinar júnior, que eu acho que é uma filosofia muito boa, até agradecer o Ariel aí,
mas ela também, eu acho que quando você vai para um nível de escala, é porque às vezes você pode querer ficar num determinado patamar e está tudo bem, mas eu acredito que quando você vai para um nível de escala maior e aí você queira, né, aumentar ainda mais, você vai ter que, na verdade, duplicar o que o Ariel faz, né? Então, assim, senão você mesmo fica fazendo esse treinamento de júnior ad eterno, né? E você não sai do outro lado. Então, na verdade, você tem que pensar em como ter outros Ariels que vão fazer treinamentos de todo novo júnior que vai entrar. E aí, quando você vai para uma escala maior, não tem jeito. E aí, se você vai ficar fazendo isso, você vai chegar numa hora que você vai ficar numa... Né, igual o hamster lá naquela roda, você não sai disso, porque todo mundo que você entrar... Então, eu acredito que faz muito sentido, né, para ele, e funcionou muito na história dele, né? Ele até relatou aqui muito bem. Total. Mas chega um ponto que eu acho que dependendo da escala que você está buscando, ou as linhas de receita que você quer abrir, ou quantidade de funcionários que você quer ter, isso não vai ser mais sustentável. Até pode ser, a filosofia pode ser sustentável, mas não você entregando isso mas como tem que ter outro cara, né? Isso, tem que ter outro Ariel fazendo a mesma coisa lá do outro lado, depois outro Ariel fazendo, né? Dentro da minha jornada aqui, eu posso dizer para você que eu já cheguei com essa mesma equipe trabalhando sem a minha intervenção, eu de férias, faturamos 250 mil mês, tranquilaço, sem problema nenhum. E eu acredito que é aquela história, por exemplo, assim, de você delimitar bem os processos para que a pessoa, como eu disse, uma pessoa hoje chegar na minha empresa em qualquer setor, 3 dias ela está trabalhando sozinha. Mas chega um ponto, Ariel, que você não vai, você vai chegar isso até pode ser um platô para você e você não vai conseguir sair disso, entendeu? Eu estou falando porque aqui rodam 100 projetos ao mesmo tempo, são 160 pessoas. Se eu fosse trabalhar na filosofia de que, né, e a gente está ali quase 25 milhões de faturamento anual, se eu for na filosofia de que eu quero treinar todo júnior, eu não consigo fazer isso. Não, eu acredito que não tem que treinar, por exemplo, eu não treino ninguém para aprender Photoshop e fazer, né, gente? Obviamente que a gente está dando aqui um exemplo, eu falo júnior porque eu não estou falando de um cara que entende totalmente do que a gente faz, né? Obviamente não tem, mas eu tenho histórias de agências aí da escola que eu fiz todo esse aprendizado, que giram com mais de 100 colaboradores, tudo estagiário também, entende? Então, assim, não tudo, mas tipo assim, 80% estagiário, entende? Então, dá para fazer e assim... mas eu estou dizendo que você vai pagar um preço muito caro. Se você tem um estagiário para ajudar o seu pleno a trabalhar melhor, você já fez alguma coisa. Em vez de você... Mas aí você está entrando no meu modelo. Aí você está falando do meu modelo, que é assim, eu tenho uma pirâmide, né? E aí, para número X de estagiários eu tenho júnior, para o número X de júnior eu tenho pleno, para o número tanto de pleno eu tenho sênior, e para tanto de sênior eu tenho um gerente. Exatamente. Eu acredito que essa é a lógica. Eu acredito que no meu organograma, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz a divisão, comercial e criativo. Então, aqui já tem pessoas que já são as pessoas, vamos dizer assim, que já têm uma experiência da empresa, já são pessoas que já conhecem como é que a gente funciona com o nosso trabalho, e tudo vai ser direcionado para elas. Então, acaba aqui, só que essas pessoas também vão crescer em determinado momento, e elas vão para outro patamar dentro da empresa, e aí vai ter pessoas que cresceram ali de baixo que vão assumir aquele cargo. É exatamente essa mesma pirâmide. Só que, por exemplo, eu acredito que, por exemplo, posso ter hoje 4 designers para executar, 4 videomakers, todos eles que são operadores, sendo estagiários. Não necessariamente eu preciso contratar um cara que seja, né? Não, eu acredito nisso. Inclusive, nossa proporção de estagiário é bem alta. Assim, então, a gente tem um número tem um número bem alto de estagiário. Até eu acho que, se eu não me engano, até tem um alerta da nossa gerente de RH falando: vocês estão com muito estagiário, está acima da proporção que você poderia estar tendo, né? Mas, então, assim, a filosofia eu compro muito ela. É que eu acho que só não existe uma verdade no sentido de dá para fazer tudo com estagiário, né? O que a gente acha que eu acho que vai chegar um momento que você sempre vai ter que ter esses supervisores. O ponto é que ele está formando essa galera, né? Ele está montando a pirâmide de baixo para cima, né? Ele está formando a galera que depois vai ser os plenos e sêniores e que vão estar coordenando os estagiários, né? Então ele vai ter todas essas camadas e ele está construindo elas, né? Eu acho que essa eu acho que a filosofia é muito boa, porque ele tem um pessoal muito comprado com ele, já conhecendo ele já fez o processo, né? Criou a fundação para poder criar, para poder crescer dessa forma, né? Eu quero vender tudo, né? Eu quero ir para o Caribe uma hora dessa aí, vender tudo para alguém. Eu quero dar um cheque para cada uma delas bem gordo, assim, ó. Obrigado por ter me ajudado a construir essa empresa. E eu vou fazer isso, mano. Entende? Tipo, eu quero olhar para trás e ver, tipo assim, ver elas que estiveram comigo, né? Que a maioria é mulher, que construíram essa parada comigo, e eu quero bonificar elas financeiramente com um cheque bem gordo por a construção dessa império junto com elas aí.
Mas claro, obviamente, né, não tem verdade, né, pessoal? Mas assim, em vez de vocês pegarem, às vezes, aí uma empresa pequena, colocar 5 pau em, às vezes, um profissional, cara, você com 5 contos, você consegue colocar vários profissionais e fazer um trabalho bom com 5 profissionais, em vez de você ter um só ali desempenhando uma parte boa do processo, né? Saquei. Tem uma hora que você precisa de tático e tem uma hora que você precisa de braço. Exatamente. Costumo falar isso. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu peguei aqui, Ariel, da tua fala, que é uma coisa que a gente fala muito aqui na antescola também, e às vezes o pessoal não pega, é que você criou uma fundação para que você pudesse trazer o cara despreparado, vamos assim dizer, e você preparar ele muito rápido para você não pagar um preço, porque o que o pessoal faz é o contrário, ele quer pagar o júnior, que é o estagiário, mas não cria a solidificação para isso, não criou essa documentação, não criou o processo, nem ele sabe o que ele precisa do profissional. E aí, quando você coloca um júnior perdido, sem você dar o direcionamento, aí é onde você vai pagar um preço alto por ter feito isso. O que eu percebi na tua fala, né, é que você se preocupou muito em documentar, em mapear tudo que precisa ser feito, e aí você consegue ter o benefício, né, de trazer uma pessoa totalmente despreparada, porque você molda ela logo de cara, né? A pessoa chega, você já dá o caminho das pedras, como fazer, e aí você consegue ter profissionais com menor custo, né? Entregando exatamente o que você precisa. Então, acho que essa é a grande sacada aí que eu tiro aí da tua fala, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, né? Minha equipe roda meteórico sem nós, velho. A gente nem precisa se envolver, cara. Você tá entendendo? Tipo assim, documentei, faz assim, assado, nessa hora manda isso, naquela hora manda aquilo. Eu nem me envolvo. Nem tô nos grupos. Tá entendendo? Tipo, rola sozinho lá. Então, mas a documentação, né? O poder da documentação de mapear os processos, né? E eu era um cara totalmente fazer, né? Não era nada de organizado. Mas no dia que eu virei empresário, eu falei assim, cara, vou se organizar. Aliás, o dia mais importante da minha vida, dia 18 de dezembro, foi o dia que eu decidi que eu ia ser o melhor gestor de tráfego que eu conheço. Hoje já não sou mais, tem o Igor aqui que tomou o meu lugar. Mas, cara, eu fui estudar, velho. Falei assim, não, vou estudar esse troço aqui, vou aprender esse negócio aqui de verdade, entendeu? Então, eu acabei aprendendo a me tornar organizado justamente porque eu precisava aprender tráfego. E aí, cara, tudo na empresa acaba sendo muito organizado por causa disso, né? E é um exercício que a gente faz, porque, por exemplo, se eu vou chamar um cara pleno ou o sênior agora para ser o melhor cineasta do mundo, apesar de eu ter achado um cara que foi cineasta e trabalhou para Pfeiffer lá do Shark Tank, o cara é meu estagiário, entendeu? Tipo, o cara é cineasta, trabalha para mim, tá tudo bem. Então, o cara mais fudido que tem, assim, que eu achei, o cara trabalha para mim, então, como estagiário, e o cara é muito monstro, faz as coisas top do caramba, mas, cara, quando ele chega lá, ele tem o computador dele, as atividades dele dentro do Trello, que ele tem que cumprir, qual que é o padrão de anúncio que a gente usa, qual que é a headline, o botão, tá tudo lá, entende? Tipo, não importa mesmo se ele for mais fudidão ou se ele for mais simprão mesmo, o importante é ele executar as tarefas com o que a gente espera, entendeu? Boa. Galera, é isso aí, o papo rendeu. Sempre que fala de gente, treinamento, contratação, equipe, pô, esse negócio dá tanta dor de cabeça que a gente fica discutindo, vendo como é que a gente resolve essa treta aí, né? Então, muito bom o papo. E valeu, Ariel, por compartilhar aí enfim, seu case, abrir a sua realidade, mostrar o que você está fazendo e compartilhar a sua experiência. Acho que a gente aprende muito ouvindo e aprendendo com a experiência do outro mesmo, né? Valeu, galera. Tamo junto. Boa semana para todo mundo. Mais uma vez, Ariel, valeu pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Abração, galera. Boa semana.